Então, pessoal, começando aí mais um episódio do nosso podcast Sala dos Professores, com os mesmos, mas hoje nós temos um convidado especial, que é o nosso amigo... O Xará. E aí? E aí? Quem é que vai... Quem será que vai estrear como convidado do verdade. podcast? Olha, trabalhou com todos nós, acho que só com o Axel não que não, conheci. né? Isso. É colega professor também. Aí está ele, Rafa Paulista, né? Fala, Xará. Muito Fala, meus amigos! E aí, Rafael, muito bom ter você aqui com a gente. Tive a oportunidade de trabalhar lado a lado com o Rafael, então é um amigo aí de longas datas já. Está presente aí para a gente fazer algumas revelações sobre a vida dele, sobre o trajeto, né? E contar também aí algumas causas, algumas histórias da nossa vida acadêmica. Bem-vindo, Rafa. O Rafa é paulista, né? Caiu de paraquedas em Maceió e voltou, tá na terra, tá em Santos. Tudo É bem. Santos, né, Rafa? É Santos mesmo, né? É, Santos mesmo. Santos. Santos e São Caetano, né? As duas instituições aqui. Agora eu entendi as corridas dele na praia, né? Cara. No Areião. No Areião. É Guarelhão lá E de Santos. assim, né, Velber? Com clima favorável, né? Sim, sim. Não é igual correr em Maceió aí. Sim, sim. E realmente às 6 da manhã já estava 35 graus, né? Bom, mas seria interessante, então, acho que começar com o Rafael dizendo como chegou aqui, né? Em Maceió. O que fez você nos conhecer? E o que fez ele sair também? Esse aí de São Paulo, né? Voltou. Pois é, né, gente. Eu trabalhei com todos e eu acho que quando eu fui trabalhar com o Axel, eu não entendi o sobrenome dele, eu vim embora. Esse é o motivo, esse foi o motivo. Eu acho que foi um dos motivos. Eu falei, não vai dar certo que eu não vou conseguir chamar corretamente. Você é acostumado nome, com sobrenome. Xavier, com Nascimento. Aí vem Confré, né? Exatamente. Azeredo, Marcílio Peixoto, Vasconcelos, aí o último eu falei, não dá. Mas foi uma oportunidade única na minha vida, onde eu cresci pessoalmente e profissionalmente e de fato hoje eu carrego cada um que passou comigo na jornada acadêmica aí, nos dia a dia, na sala dos professores. Inicialmente a sala dos professores era junto à coordenação no primeiro andar, né? E eu sempre fugia do meu biombo para ir para a sala para tomar esse café. E era até o momento eu falava que era para esticar as costas, mas era para ter esse entrosamento aí, né? Essa conversa com todos vocês, né? E que é um ambiente muito gostoso, né? Então, resumidamente, eu estava terminando o doutorado, a bolsa já para o final. E, de repente, eu soube de uma seleção para coordenar o curso de biomedicina em Maceió. Eu falei para minha, então, namorada, hoje esposa, né? Não conheço o Nordeste, vou lá, né? Quem sabe? Não sabia do poder de sedução do Nordeste e das praias daqui. Pois é, e aí fiquei 10 anos... Coordenação de curso, sala de aula, depois o convite para o mestrado. E aí, da mesma forma que a gente foi, a gente recebe o convite para voltar. Voltei para o pós-doc. Era um momento que eu achava ótimo, propício. E também a USP e a FAPESP não permitia, depois de 7 anos de defesa do doutorado, você fazer pós-doc, né? Então uniu a fome com a vontade de comer. E aí voltei aqui para São Paulo para o meu pós-doc. E quando entrou a pandemia, já estava no término também do pós-doc, ia retornar para Maceió, ia retornar para todas as atividades. E voltei, fiquei um mês ainda trabalhando de maneira remota e na sequência fui chamado para a indústria farmacêutica, aqui... Não sei se pode falar o nome ou não, mas... Depende de quanto que ela vai pagar pra gente. Pode falar. Vou falar, acho que não tem problema algum. É o grupo NC, que faz parte da EMS, né? Então, trabalhei com pesquisa clínica lá.
e a Ângela, ao mesmo tempo que a minha esposa, recebeu a proposta para abrir o curso aqui na Universidade de Santa Cecília, em Santos. E ela veio também junto, né? Eu ficando meio em Campinas, meio remoto, e ela em Santos também durante a pandemia, mas aí terminando, né? Voltando às atividades, a gente viu que cada vez mais a gente ia ter que ou se separar ou ficar junto, né? E aí surgiu a oportunidade de também o curso de biomedicina me contratar aqui por Santos, e aí voltei para cá. Você tinha comentado que algo que pesou também foi a questão da sua família aí, né? Você tem família aí em São Paulo, sua mãe e tal, isso também acabou pesando para que você voltasse, ficasse perto deles, né? Aí a gente queria até saber assim também, até que ponto, por exemplo, vale uma oportunidade profissional mantendo a gente, por exemplo, assim, longe da família, ou longe de amigos, ou longe das pessoas com quem a gente conviveu, né? Como foi essa experiência para tu, assim, de sair da tua terra, vim para o Nordeste, né? Apesar do quanto é maravilhoso aqui, mas qual o peso realmente de ficar longe da família nessa situação? Não, realmente é um ponto delicado, né? Eu acho que é muito pessoal isso, mas eu sou um cara muito ligado à família. Eu não, assim, eu sempre falei a seguinte frase, mas para o pessoal daqui, né? Sim. E às vezes eu levava as coisas para lá. E é até engraçado porque quando eu chegava aqui, falava, nossa, você tá com muito sotaque Nordestino. Acontece com isso. nordestino, né? E quando eu voltava daqui Que hora para disso que eu não aí, percebi? pô, nossa, você tá falando muito meu, pô. Então era uma mistura muito grande. E eu sempre brinquei com o pessoal daqui que é o seguinte, cara, Maceió é maravilha, é um paraíso, de fato, é tudo isso que você vê nas imagens. Só que o que pesa é que é 3.000 quilômetros de distância, né? E eu brincava que se Maceió fosse no Guarujá, eu seria o cara mais feliz do mundo. Porque a minha família é toda de São Paulo, a família da minha esposa é de Santa Catarina, e não tem pacote turístico, promocional, né? Para o Nordeste. É sempre pacote turístico. Então, hoje, até estava esperando que vocês pagassem minha passagem, mas a tecnologia permitiu isso, né? Enfim. Se a MS Cara, agora patrocinar a gente, né? Depois dessa. Vamos esperar o patrocínio da MS A aí gente pra gente. tá numa pindaíba aqui, cara. Aqui. A gente Nem tá de levando- graça a galera tá aceitando, pô. Mas, isso A aqui gente é uma- tá dando promoção de graça. Deixa a gente falar de graça pra você. Não. Não quero vincular minha Eu imagem. quero vincular minha imagem com 5 professores, porra. A gente tá sem moral realmente- ainda, mas em realmente breve. faz desde 2021 que eu não voltei aí para Maceió. Por falta de tempo e também por falta assim, de organizar, né, financeiramente para ir. Mas as passagens estão realmente caras. É verdade. É, E e elas teve vários sempre. outros- E elas sempre são caras, né? Eu fico. Porque minha família também é do sul. Meu irmão mora em Florianópolis, em Camboriú. A gente tá vendo agora pra passar final do ano em Camboriú. Eu tenho 3 meninos, minha esposa, babá, pra levar todo mundo. Eu tava fazendo as contas agora, essa semana, pra ir pra lá. São 16 mil reais Traz de passagem, só de passagem aérea. Exato. Então, não tem como, é muito caro. Para um trecho, ida e volta para uma pessoa, tá 2.500, 3.000 reais. E você pega os mesmos trechos, por exemplo, com o mesmo valor, você consegue ir para Santiago, você consegue ir para Orlando, você consegue ir para outros Mas sabe lugares, qual é a né? solução boa? É se encontrar no meio, pô. Isso. Porque meu irmão mora em Vitória da Conquista, lógico, né? Guardado as proporções, mas a Vitória da Conquista é longe, né? Porque é sul da Bahia, já quase divisa com o Rio. Dá, acho que, umas 12 horas. Aí a gente combina no meio. A gente sai de Maceió, sei lá, em Salvador, pra ele que já é longe. Não, Salvador é perto, não. Pra ele, de lá pra Salvador, são 6 horas, pô. Aí daqui pra lá também é 6, aí a gente se encontra no meio. É uma boa. E é um continente, né? O nosso país é um continente para se atravessar. Então você vai, às vezes, num voo pinga-pinga que para ali, para aqui, para lá. É complicado. Então você fica muito difícil. Então assim, pesa um pouco. Quando você é jovem, eu fui com 26 anos para Maceió, né? Tu chegou aqui em que ano, Rafa? 2010. 2010, eu entrei 2 anos depois. E saí definitivo 2020, né? Então, eu falo 10 anos de Nordeste, 10 anos de Maceió,
bem vividos, bem curtidos, bastante. O peso na balança identifica essa curtição, né? Ô, Rafael, agora deixa eu perguntar uma coisa pra você. Porque você sair de um lugar... Você estava na USP fazendo doutorado. Você fez na USP o doutorado? Pronto, você estava numa instituição pública fazendo doutorado. E aí você vê uma possibilidade de vaga numa instituição privada em outro estado, no Nordeste. E a gente fica com essa... Pô, e a estabilidade? E qual que é a chance de realmente... Um curso novo que estava começando, né? Um cargo... Exato, um cargo já de gestão que tem muita demanda e também... E se você não cumprir com aquilo que você se propôs, a chance de você ser mandado embora é muito mais fácil do que você ser um professor, né? Porque as demandas são outras, né? As exigências são outras. As responsabilidades, né? E aí você assumiu isso e falou, não, eu vou encarar, mesmo sendo privado. Numa cidade estranha, numa outra cidade, uma coragem. O que passa na cabeça, assim, pô, não, é isso. Ou, melhor, pô, vou estudar para um concurso público, que é o que geralmente as pessoas fazem, né? Acabam aceitando e fazendo, né? Ou só pensam. Ou só pensam. O cara até nem só Como faz. ele falou, Então, isso aqui há 26 anos, ele vem aventurando. Às vezes, então, exatamente, eu ia comentar exatamente isso. As pessoas pensam muito, às vezes, né? E eu não pensei. Boa. Isso, Boa, exatamente. boa. Eu não pensei nem nos riscos e nem nas consequências. Mas assim, eu vou bem pro Axel respondendo a pergunta. Eu estava no término da minha bolsa. Eu tinha que escrever ainda o projeto de pós-doc, que era um curso natural, né, da sequência ali, sem a perspectiva de ter uma bolsa. Que também era uma insegurança que daqui 1 ano, 2 anos, ou eu passo num concurso, ou vou para fora do país, então assim, tinha tudo um cenário de inseguranças, de incertezas também. Então, quando eu faço a seleção, eu vim sem nenhuma pretensão de passar mesmo. Eu comparei o meu currículo com o dos demais concorrentes, e eu falei, eu tenho a menor chance. E acabou que aconteceu de passar. E aí o diretor, na época, né, que é o professor Mauro, acho que todos conhecem, Grande né? professor Mauro, um abraço, professor Mauro. Ele não me deixou muito tempo de pensar também. Então eu fiz a seleção, eu acho que terminou o processo seletivo numa quarta-feira, ele falou, ó, volta para São Paulo. No mesmo dia já fui apresentado para o colegiado, NDE do curso, e ó, faça suas malas, segunda você começa. Eu falei, pera. Calma que eu nem achava que ia passar, né? E aí ele falou, já pega... Eu só vim passear na hora de Maceió. Não tomei nem uma gelada ainda, pô. E aí... Ele até perguntou, o que você vai fazer agora? Eu falei, eu ia para o aeroporto. O processo seletivo, na verdade, foi a desculpa que deu certo, né? Ele falou, vai para a reunião agora. Vai ter uma reunião agora às 5 horas da tarde, você vai ficar. Eu já saí do hotel com a mala e fiquei para a reunião, tudo. E Micheline me dando documentação que tinha que entregar, exame para fazer. E aí foi isso. Só voltei para São Paulo para avisar que eu estava indo para Maceió. Que maravilha. Porque eu acho que a pergunta do Axel, né, ela vem, Rafa, numa perspectiva muito nossa atual, né? Porra, como é que eu vou sair, menino, filho, mulher, família? Na época o cara tinha 26 anos, solteiro. Namorava, né? Mas não era casado, mas namorava. Né? Pô, tava namorando, quase noivo já, tal. Praticamente. Casando já. Meu irmão, eu vou embora. Se não der certo, eu volto. Aquela. Agora, assim, esse limbo de final de doutorado é complicadíssimo, né? Porque, primeiro assim, quando a gente entra no doutorado, a gente acha que é muito tempo, né? Não, tenho muito tempo para decidir o que eu vou fazer. E chega o final e tá acabando a bolsa, que é isso. A bolsa acabar, vou viver de quê, né? E aí você tem um doutorado e não tem nada, porque não tem um salário, não tem carteira assinada, não tem nada. Você não é permitido trabalhar enquanto você tá fazendo doutorado, então você Isso, não pode ter um isso, emprego. Então E olha a dimensão. Sabe o que eu pensava? Como é que eu vou pagar a parcela do meu casinho?
É verdade, No carro, é. Fomos É, nele do até Celtinho, Sergipe. ó. Tu lembra que a gente foi até Sergipe? Eu fiquei com o braço Foi, queimado foi, até foi. hoje. Aquele que tá sem ar-condicionado. Não, eu levei o carro de São Paulo por aí e aqui em São Paulo você não precisa de tanto ar-condicionado, né? Pô, não tinha O ar. carro preto sem ar-condicionado, imagina. Olha, aí E tu veio de São Maceió. Paulo e ainda trouxe um carro, foi? Eu tava pagando as parcelas, você acha que ia deixar pra trás? Não, Rafa, você é único, velho. Trazer um carro de São Paulo sem ar-condicionado pra Maceió. É, coragem. Ele já mostrou que é corajoso. É corajoso. né? Eu achando que eu tinha sido corajoso trazer o Peugeot 207 de Curitiba, agora o É carro. corajoso, porque trouxe tá bom. Não tem pra onde, não tem pra onde. Bomba por bomba, o Peugeot tem ar, pô. Você falando que o cara não tinha filho, ele tinha um carro, velho. Mas peraí, a Ford não vai nos patrocinar desse jeito. A Ford já pulou fora. A Ford já pulou fora também. Mas depois eu tive um Citroën, tá? Foi. Mas E agora, peraí, qual foi o destino do carro, hein, depois, hein? Cara, o carro eu vendi pra minha cunhada. Ele fechou o ciclo, velho. Cara, cunhado é frente, parcial. Cara, Ela deve te amar, né? Rafa, o que foi que ela fez pra você? Vocês Cara, tinham pior alguma que confusão? nada. Alguma... Ela precisava do carro, eu falei, tô quase dando de graça. Passando de graça, é isso mesmo. muito bem. Bom, mas a gente tinha feito uma pauta, né? É, Mas, porra, o Rafa botou no grupo Desde o errado. primeiro episódio que não tem pauta, vai. Eu desde o primeiro que não tem pauta. é o verdade. Marcílio botou no grupo lá pauta. Pá, proposta de pauta. Falei, ótima proposta pra gente não seguir. Então A era pauta pra é a mostrar cerveja. justamente isso, né? A pauta é a cerveja e o Velber com inveja porque não tá podendo tomar cervejinho. Muito bem. Mas Machado e Tomaria. Mas a gente precisa, pelo menos, saber o que levou o Rafael a virar professor, né? É verdade. Para entrar na sala dos professores, tem que ser professor. É. Tu sabe que tu assistiu o primeiro episódio que eu te assisti. citei, né? O Rafa tinha Assisti. tudo pra ser jogador de futebol, pô. Meu irmão, Rafa, velho. Por que sinal, escolha, tá fazendo velho. falta, velho. Pô, perdi o parceiro, os alunos estão tudo me sacaneando. Diga que a gente tentou montar um Tô time. querendo montar um time com Começamos a os professores. escalar, a gente parou em dois, começou eu a e tu. escalar, Velber. Aí o Moésio Aí não olha é pro grande. lado, Moésio, porra, botou a faixinha. Ô, Rafa, mas eu acompanho todos vocês aí e é jogador triatlo, né? É verdade, Corre, pedala e nada. É, e nada, é isso, exatamente. É por aí mesmo. Não, mas O foi... Moésio ia dar uma voadora, né? Na bola. A gente Fala, nem fala, é cogitado, né? Fala, Rafa, fala. Eu tenho acompanhado vocês no Instagram, no YouTube, eu curti pra caramba desde o primeiro episódio essa dinâmica que vocês estão trazendo, né? Até porque nós todos somos professores e hoje a gente passa para os nossos alunos. Por exemplo, eu sempre quando começo a dar aula, eu me visualizo sentado do outro lado. Como é que eu faria? Como é que a gente faz? Como é que foi na minha época? A linguagem é totalmente diferente hoje, as gírias dos jovens é diferente. Hoje agora estão chamando de Ludmilla e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não faz sentido algumas piadas, mas enfim, a gente tenta se transpor para eles, né? E tentar visualizar. Então a gente comenta esses bastidores do que a gente passou, do que a gente passa, de como é nosso dia a dia. É para eles mesmo acompanharem e ver que a gente é ser humano, né? Porque a gente sempre vê hoje, principalmente no ensino superior, a questão de que o ensino pode ter se transformado ou se transforma em um produto e que nós somos um produto também. Algumas situações hoje de violências e falta de respeito com o profissional ali, com o professor que está em sala de aula. Hoje a gente vê o problema de uma sociedade como um todo, né? Se você reclama de uma atendente, de um serviço público, isso também transfere para o professor. Então, a gente tem que mostrar cada vez mais esse lado humano, né? Eu lembro que
cheguei em Maceió e tava na praia tomando essa cerveja que eu tô morrendo de inveja também, igual o Velber. E uma aluna chegou para mim e aquela velha frase que nos dá um pânico no ouvido. Começa assim, até em slow motion, né? Professor! Você por aqui. E aí você vira e ela fala, você bebe? É isso mesmo. Não sou né? Até o padre bebe, pô. Ô, Rafael, Então- a menina ficou impressionada porque me encontrou na academia, eu de boné. Ela disse, olha, ele de boné. Cara, velho, de boné. Que assim. É verdade, é verdade. Ela esperava encontrar você de crachá. Eles estereotipam. É como eu costumo falar, né? Termina a aula, a gente é abduzido para um outro planeta. E aí depois, quando a gente vai começar a dar aula, a gente é trazido de novo para a Terra, né? E como assim? E como se a gente, né, montasse a aula da nossa cabeça, não estuda, não se prepara, né? Tem tudo um... Não sofre, né? É, Porque a gente passa pelo mesmo sofrimento do Exatamente. conhecimento, né? Exatamente. O conhecimento, ele não é fácil para ninguém, né? Ele é a gente tem construído, que adquirir, a gente é. vai construir. com certeza. E é doloroso, o processo é o mesmo, né? Desde sempre. É, e por mais que você seja, assim, professor naquela área e fez um doutorado, a gente não sabe tudo daquela área, né? Não, Então a gente precisa realmente estudar. Exatamente. E aquelas vezes, acho que já aconteceu com vocês, com o Rafa eu sei que já, porque a gente já trocou essas ideias, que surge aquela coisa e fala assim, ó, vai ter que dar aula disso. É verdade. Cai de paraquedas. É aí, Amanhã. é aí que você... Amanhã. Essa disciplina é você, vai ter que assumir. Tem a sua cara. E começa na semana que vem. Mas eu não sei nada disso, porra. mas a gente não pode transparecer que não sabe, né? Nunca. Ó, tem uma fala de um outro professor, do Renato Narigudo, do Jabu, brother também. Grande Renato É o Jabu. próximo, Tem né? que trazer ele como convidado. Ele é uma. Ó, o Jabur é uma das minhas referências, que ele me socorre em todas essas armadilhas que me colocam, né? Que o Rafael tá falando aí. É armadilha. Ó, você tem que dar disciplina tal hoje, tá? Imunologia, sei lá, aplicada a não sei o quê. Porra, não. Biotecnologia, né? Aí vem umas coisas. O Renato tem uma fala, velho. O Renato tem uma fala que é do cara, que ele fala assim, meu irmão, tudo que eu posso aprender, eu posso ensinar. É verdade. E é uma verdade. Negócio É tá, verdade, porra, ele falou isso pra mim uma vez que eu tava numa instituição, tinha colocado ele, eu falei assim, ó, bicho, tem uma vaga lá, mas tu vai ter que dar aula de bioética. Já deu aula de bioética? Ele nunca. Mas se eu posso aprender, eu posso ensinar. Rapaz, o pessoa cara falou sofre. Tem que frase, ser ousado, velho. frase Mas- de coach, né? Mas faz parte da nossa profissão. Pô, é ser seja ousado. você o seu café, né? Frase de E assim, coach. até dentro da nossa própria especialidade, que teoricamente a gente, né, adora e Tem coisa normalmente... que eu não falo, não mas gosto. tem coisa que não é palatável. É. Isso, Normal. Somos seres humanos, né? Sempre a gente tem uma aulazinha que o cara Aquela não ali gosta que- daquele tema, né? Que não é tão fluido assim, né? É normal. E É pegando normal. esse gancho aí, né? Já que a gente está na sala dos professores, a gente pode também fazer algumas reflexões, né? Porque muitas vezes parece que o cara não quer dar aula, ou que o cara não quer assumir coisas novas ou disciplinas novas, né? E às vezes não é nem isso, né? Porque, como a gente estava falando, leva tempo para preparar. Imagina uma disciplina nova. É um sofrimento todo semestre quando vem, tem que montar uma disciplina nova, pensar nova, né? E eu lembro muito assim, eu tive na gestão aí, né, de curso, e às vezes vocês reclamavam que vinha alguma outra coisa, assim, alguma outra informação, e eu olhava assim para vocês e falava, pode falar palavrão mesmo? Pode, fica à vontade. Você tá na sala dos professores. Fica à E eu vontade. lembro assim, eu só calado comigo, eu falei, puta que pariu, é foda mesmo, como é que eu posso fazer isso com ele se eu também não saberia fazer como, né? Mas Do acho que sabe. mas do tipo assim, porque, por exemplo, bioética, vai dar bioética, dou bioética, mas eu preciso que esse professor tenha um tempo livre para ele ficar estudando a bioética e montar essa disciplina. Isso. E hoje a gente sabe que a dinâmica não permite isso, que o professor sai de uma aula e ele vai ter um tempo curto para preparar a aula da noite ou da aula do dia seguinte. Então é um atropelo atrás de atropelo que vem nos sugando assim
e que hoje a gente vê, não sei, se é outro percentual de professores de ensino médio, fundamental e superior que estão afastados por problemas Burnout certo, né? psicológicos. Burnout mesmo. E sabe o que é que eu acho que pesa muito também, Rafa? Tu tá comentando aí. É a questão assim, a gente passa muitos anos se preparando e tendo a nossa formação em uma determinada área, né? Então o que a gente quer realmente é passar aquele conhecimento que a gente tem adiante. Então às vezes não é nem só o peso, por exemplo, da gente estar preparando a aula, da gente estar realmente demandando tempo para poder preparar uma aula nova, mas é o fato, por exemplo, de todo aquele nosso conhecimento às vezes ser deixado de lado para a gente acabar atuando numa área diferente da nossa formação, né? Isso também acaba pesando demais. E tem um agravante aí, é que a gente estudou para fazer, sei lá, um mestrado, um doutorado, não para virar um professor, né? A gente não pagou as cadeiras lá da licenciatura. Eu até paguei, mas assim, quando eu paguei, eu ignorei. CDF, né? Não, é porque na Porque época... biologia, né? Porque eu fiz biologia, licenciatura e bacharelado. A minha também. Aí assim, a gente era obrigado. Ficava o a dia pagar. todo lá que você me contou, pegava um negócio lá longe, que não tinha mais ônibus, saía. O Seca, Era. Aí a gente pagava filosofia da ciência, essas viagens, né? Então, E mas sabe mesmo o que é assim, mais legal? Eu vou até brincar agora com o Marcílio, porque ele era do núcleo de capacitação pedagógica, né? Não sei ele é se das ainda faz antigas. parte. É o mais velho, é o mais velho. Não, agora mais não. Agora eu sou só professor simplório. Não, cara, e vou te falar foi muito importante as suas capacitações, porque hoje a gente aprende muito e se fala muito e absorvemos muito. Eu tenho que fazer esse elogio a você, Obrigado, cara. mas eu lembro de que às vezes vimos palestrantes assim e falava sempre aquela frase: você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que ir Mas para por quê? Quando que um professor entrou nessa zona? Isso que eu ia falar. Eu queria entrar, porra, não quero sair. Isso é um A entrando gente só de faz. pau, né? A gente faz iniciação científica, a gente depois vai para o mestrado, doutorado, pós-doc, aí tem que montar plano de aula, plano de ensino, ementa da disciplina. Se você for do NDE ou outros cursos, pensar o curso, tá? outros órgãos Na colegiados, gestão. você tem que pensar na gestão, você tem que pensar no PPC, tudo isso. Aí a integralização do currículo, metodologias ativas. Isso, E aí eu falo, por que o cara vem aqui falar para sair da zona de conforto? Eu queria saber onde que fica essa Onde zona. é, Será que né? Até hoje estou procurando a zona de verdade, conforto. Não tem nunca, né? A gente trabalha a vida toda pra ter conforto. Então, se o cara achar, o cara não saia. Vou dar uma palestra pra ele assim, não saia. Não sai Como não sair da zona de da zona de conforto. Como entrar e não sair nunca. É possível? Da zona do conforto. Zona de Aí conforto. o cara tá Onde na zona de está? conforto, aí vê uma... Como é, A né? gente pode, de repente, virar coach, né? E, Aí o cara tá na zona de conforto, aí vê sei lá, alguém falando, você tem que reaprender a aprender. Repara, isso me dá um nó na cabeça. Reaprender. Aí o cara Foi vai tão botar- difícil aprender, agora tem que reaprender. aprender. Não, e eu acho que ainda tem um agravante, e isso me mexe muito mesmo, de verdade. É a questão do currículo, pô. O Caetano Veloso escreveu maravilhosas canções na década de 60. E ele está usando isso até hoje. E as canções são excelentes. Todos nós aqui, ainda muito jovens, conseguimos produzir nossos melhores produtos, provavelmente. Sim. Só que nosso currículo Lattes tem que ser atualizado e só vale para o MEC nos últimos 3 anos, pô. Então eu sou validado por aquilo que eu fiz nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos, eu posso ter ficado doente, velho. E aí? Posso ter dado aula. Posso só ter dado aula. Só aula, né? Porra, eu sou professor. Só dei aula. Foi foda. Foi Ou foda. também, né, já colocando isso, né, o ponto que a gente tem que repensar, por exemplo, a gente está aqui, 6 indivíduos do gênero masculino, né, e a mulher, que sai de licença maternidade. Exatamente. A E gente, aí, então, inclusive, assim, é difícil para uma pesquisadora ficar nessa métrica de a cada 3 anos. A gente tem que Perfeito. rever, repensar. Para não gerar, por exemplo, esses produtos que a CAPES às vezes nos obriga a fazer,
que é publicar muito, mas não publicar com qualidade. Exato. Isso. Exatamente. Exatamente. É só um rolo compressor. Exato. Você cumpre, Exato. você cumpre uma... Às vezes é melhor ter 5 B1 do que 1 a 1. É. Pois é. É. E é melhor assim, mesmo. até certo ponto. É. A gente tá criando um produto bom de vanguarda aí pra Impacto, tá. cima. Ou você ter um capítulo de livro. né? É Ou verdade. então, aí você fez você teve um gol de placa, né? Você marcou a história, foi o seu melhor produto, mas Mas aquilo que não tem passou. validade Ele hoje. passou, né? É. Tem 5, tem 10, tem 15 anos e simplesmente ele desapareceu na história. Não, cara. Quer dizer, o cara que ganhou um prêmio Nobel, aí daqui a se 3 fosse- anos... Não vale mais. E, Tem que ganhar outra. não, eu queria que você fosse professor aqui do meu programa de mestrado, mas o seu currículo tá fraco. Nos últimos 3 anos não publicou nada. Eu vi aqui que há 4 anos você ganhou um Nobel, né? Mas, tem ó, 4 mas- anos. E aí, ó, só pegando esse gancho, e aí às vezes é isso que às vezes atrapalha também até no processo de seleção, como o Rafael estava falando. O cara tá formando, assim, fazendo seu doutorado, seu pós-doc, ele tá esse período todo produzindo cientificamente. É, pô. Então, teoricamente, esse recém-doutor, ele tá com o currículo lá em cima. Só que aí a instituição contrata ele e não dá as mesmas oportunidades que ele tinha lá na época do doutorado de fazer pesquisa. E nem Exatamente. tem- Aí depois cai. Mesma A gente condição passou por isso, hein, Rafa? A gente passou por Bastante. isso, não foi? Pressão. Nem condições, nem tempo, nem estrutura. tem, aí você vai fazer como? Eu lembro tu Então, falando na da hora de seleção que tu fez. contratar, Tu não Hã? fez uma seleção na USP que quando tu viu o currículo da... Foi tu que me contou isso? foi. Foi, não foi? Que tu viu o currículo da concorrente e tu falou assim, pô, não dá. É. Porque a mulher tinha Então, acabado de sair do pós-doc. Não, eu tava fazendo meu pós-doc, tava fazendo minhas publicações, tava com currículo bom. É, o teu tava bom. Aí fui prestar a área de fisiologia na USP de Ribeirão Preto. E aí veio um cara que estava há 15 anos em Nova York. Só isso já era o seu currículo. No país onde ele pede, no país onde ele pede reagente, chega no outro dia, né? Então, e era esse cara que viveu assim, iniciação científica, mestrado, doutorado, saiu para o pós-doc fora e ficou 10, 15 anos no mesmo instituto lá fora, fazendo pesquisa. Você vê as pesquisas dele lá, tá, às vezes ele é o primeiro autor, sim, mas às vezes não, ele tem vários Xing, Yang, Sim. todos lá, e Nature, Science e tal. Puta merda. Pô, o cara, ele vivenciou a área, e aí também tem que ver qual é o objetivo da instituição, né? Porque a USP, É. a USP, por exemplo, ela é a melhor universidade da América Latina, da América do Sul, uma das 100 melhores do mundo, mas não é no ensino que ela se garante, é na pesquisa. Isso. É essa métrica que é utilizada para ser a USP ao concurso aqui do Brasil e da América, enfim. Ela não contratou um professor, ela contratou um pesquisador. Exatamente. Mas as seleções, elas são E pra isso. muitas né? assim, você vê, por exemplo, o professor formando o aluno dele para dar aula dele, às vezes, né? A gente já conhece essas histórias assim. O ritual. Mas o foco é que ele é destinado a fazer pesquisa quando é contratado. Então, esse currículo, ele é importante, é você contratar um pesquisador. E não, e aí vem uma outra questão. Porque, por exemplo, isso é uma coisa que eu sempre penso. A gente aumentou muito o número de programas de doutorado, pós-doutorado, do Brasil todo. Mas onde é que esse doutorado vai se encaixar depois que se forma? Também aumentou muito o quê? As redes de ensino superior, os grandes grupos educacionais. E uma exigência do MEC é justamente o quê? Mais doutores, com titulação, publicação, tal. É algo, na verdade, existe no Brasil é uma cultura um pouco diferenciada, né? Porque assim, a gente vê um perfil para mestrado, para docência, né, lá fora.
E o perfil de doutorado do PhD em si é para pesquisa. Só que no Brasil, quais são as maiores instituições de pesquisa? As próprias universidades, no caso, né? Exato. Então, meio que... Via seleção de E mesmo professores. assim, Exatamente, mas- via seleção de professor. Então, meio que você faz o mestrado, você faz o doutorado, faz o pós-doutorado, mas você é empurrado para estar atuando na docência. Mesmo sem o programa ter aquele suporte, às vezes, né? E ter aquelas condições para tornar você realmente um professor, de fato, e não um pesquisador. Então, é meio que acaba se misturando aqui no Brasil isso. E a gente não consegue desvincular isso nos processos seletivos. Isso. O pesquisador assume o papel de professor e o professor tem Exatamente. que assumir o papel de pesquisador. Eu acho que Exatamente. deveríamos sim, quando a gente fala, por Separar. exemplo, que tem muitas manifestações, que o aluno de doutorado é o cientista, que o aluno de mestrado é o que faz ciência, eu acho que é importante a gente defender as bolsas, eu acho que é importante a gente defender os programas, sim, mas eu acho que é mais importante defender a continuidade desse aluno de mestrado e doutorado em ser pesquisador, criar cargo de pesquisador Isso. diferente do docente. Perfeito. Eu acho perfeito. que é importantíssimo isso. É. Essa é a ideia. Essa ideia é bacana. Perfeito. Vamos nessa? E aí? E vamos encerrar, né? Vamos encerrar. Vamos Você é encerrar, âncora, meu vamos amigo. encerrar esse episódio, né? Porra, o Velber tava Tava viajando ali. Cara. sem beber. Sem beber, tá vendo? Sem beber. Vamos encerrar esse Que episódio, tem mas o nesse Rafael chá aí? volta ainda, né? Rafael volta para o próximo Um episódio. cafezinho, um cafezinho. Mas eu não quero mais esse café, não. Eu não quero mais cerveja, não. Eu quero esse café que o Velber tá tomando. É um café ou é um chá alucinógeno? Era filtrado ali, eu não sei o que é. Então, Rafa, vamos encerrar aí o nosso episódio de hoje, né? Agradecendo você aí pela disponibilidade, né? Você está longe, mas sempre está, né? Entre nós, né? Nas Não, falas. vocês são minhas referências, viu? Com certeza. E assim, apesar do Rafael estar longe, mas é um cara que eu tenho contato sempre, né? A gente tem os nossos grupos lá do WhatsApp, a gente tá sempre trocando ideia, então é excelente. Ele vai passando a realidade dele de lá, né, de um outro estado, de uma outra região, e às vezes é bom pra gente estar aprendendo. Essa questão da rede social, ela é bom nesse Facilita, sentido, né? Que né? a gente está sempre se vendo, né? Querendo ou não, cara, por mais exato. distante que a gente esteja, a gente está se vendo. É verdade. Tá batendo Excelente. papo. Aproxima mais, né? Aproxima. Então é isso, galera. Encerrando aí mais um episódio. A Sala dos Professores. Então até os próximos aí. Valeu! Valeu. Tchau, tchau. junto.